Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Temos o privilégio de receber. Ela é uma médica cardiologista com uma trajetória impressionante, tanto na medicina quanto nas montanhas. Formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, ela possui um doutorado em doenças crônicas do coração e MBA em gestão hospitalar pela FGV. Com mais de 17 anos de experiência na área médica, ela também traz um olhar inovador ao integrar a ciência com a sua paixão por atividades ao ar livre, especialmente o trekking e a escalada. Além disso, ela é fundadora do Elas na Montanha, um projeto que promove turismo de experiência e propósito para as mulheres, unindo bem-estar, natureza e autoconhecimento. Hoje ela combina o seu vasto conhecimento médico com ensinamentos da montanha, ajudando pessoas a encontrar o equilíbrio e qualidade de vida. Vamos explorar mais sobre essa conexão entre coração e montanha, entender como podemos aplicar essas lições às nossas próprias jornadas de saúde e vida. Eu estou falando de doutora Cibele Magalhães. Seja bem-vinda ao podcast Na Montanha. Muito obrigada, Ailton Zulu. Sou eu. Muito obrigada. Lembrando que este podcast é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil, realizado sempre no mês de março, na linda cidade de Gravatá, São Paulo. Centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distância de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer. Acesse gt23k.com.br, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Quero fazer essa corrida, hein? Quer? Muito legal. Já fiz 2 vezes. Fiz a primeira edição em 2014, né? Quando ali teve a primeira edição, é bem legal. A gente chama de uma prova de montanha rolada, né? Para quem gosta de correr praticamente 100% do percurso. Ai, que gostoso. Essa é a prova do meu amigo Rafael Zobaran. Joia. Eu vou chamá-la de Cibele porque ela pediu que pudéssemos deixar o título de doutora de lado, né? Isso, sem formalidade. Eu vou me esforçar, prometo me esforçar. Cibele, eu já ia falar doutora. Conta pra gente como que surgiu esse coletivo feminino, Elas na Montanha. Joia. Então, bem, o Elas na Montanha, ele surgiu, acho que de 2 inquietações minhas, no seguinte sentido. Acho que a primeira é uma inquietação médica, né? Então, como você bem apresentou, então eu fiz toda a minha formação, né? A minha formação médica e da cardiologia, me especializei em doenças crônicas do coração. Então, basicamente, atendendo muitas doenças cardiovasculares, muito infarto agudo do miocárdio, hipertensão, pressão alta. E a gente sabe, né, que as doenças do coração, apesar da gente já ter muita informação de como prevenir, né, dos fatores de risco que desencadeiam as doenças cardiovasculares, ainda são as doenças que mais matam. E essa minha inquietação porque ótimo a gente atender os pacientes quando estão numa situação crítica, numa situação pós-infarto, num quadro agudo, mas isso começou a gerar em mim, com o passar do tempo, uma sensação de estar chegando tarde, sabe? Sabe, depois que o leite já derramou? Uhum. Então, ali você consegue fazer muita coisa para ajudar, etc. Mas, poxa, a gente poderia começar antes. Sabe aquela história de a floresta está pegando fogo e aí você vai ter que gastar uma energia enorme para apagar um monte de gente e vai deixar muitas consequências. Mas se a gente voltar e ir lá no comecinho, quando jogou a bituca de cigarro no chão, quando começou o fogo, se a gente apagasse logo no início. Então, essa foi uma das coisas, porque com o passar do tempo, a gente tem visto cada vez mais as pessoas muito cedo, muito jovens, desenvolvendo doenças do coração.
E essas doenças, a gente sim tem um componente genético, então a gente, né, sabe disso, que 20% se deve à genética, mas 80% são os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles partem justamente desses... quais são os hábitos? É a gente, né, praticar atividade física, a gente se alimentar bem, né, tudo que a gente vai conseguir conversar um pouquinho hoje. E aí, olhando para mim, né, olhando os pacientes, poxa, eu acho que eu quero fazer alguma coisa antes, e olhando para mim mesma, nossa, já estou aqui, né? Quando eu comecei a pensar nisso, com 30 e poucos anos, como é que eu quero envelhecer? Como que eu posso prevenir tudo isso? E aí, nesse sentido, então, essa inquietação minha de como fazer uma medicina de uma forma diferente, né? E de uma forma que eu conseguisse dar mais impacto para as pessoas antes delas ficarem doentes e não simplesmente tratar a doença. E aí, no outro sentido, eu comecei... eu já estava com essa inquietação, essa, né, necessidade, vontade de praticar mais atividade física. E aí, na época, né, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu comecei a fazer trilha, comecei a escalar, né, com meu namorado na época, né, que me apresentou isso, né, que é o meu ex-marido. E me apaixonei pela montanha, pelo universo ao ar livre. E isso foi encantador, assim. Então, eu comecei a fazer... né, o trekking, a escalada. E aí, quando você começa a fazer alguma coisa que faz muito sentido para você, que te faz muito bem, e que eu vi que tinha total conexão com a minha proposta de promover saúde, eu quis compartilhar com o mundo, assim, compartilhar com outras pessoas, com os amigos, com as amigas. E aí, começando na trilha, na escalada... né? Então, há 10 anos atrás, agora a gente vê que tem cada vez mais mulheres, só que eu via que, né, principalmente quando eu comecei, que eu era muito assim, eu era exceção, né? Principalmente pelo fato de uma mulher nas montanhas e uma mulher começando mais velha. Hoje em dia a gente já tem muito mais, mas quando eu comecei... Então, tinham menos mulheres, e normalmente as mulheres que estavam eram mulheres mais jovens, mais magras, mais fit, e eu não me sentia muito representada ali. E eu queria estar naquele lugar. Então, eu falei, poxa, por que eu não posso estar ali? E aí eu comecei a pensar como eu poderia, sim, me perpetuar naquele ambiente e conseguir levar outras pessoas, outras mulheres. E assim surgiu, né, foi a sementinha pro Elas na Montanha. Muito bom. Eu peguei a caneta aqui para fazer a anotação, para não interromper você. Mas eu gosto de números, né? Esse podcast já passou dos 100 episódios. Nós temos aí 43% dos episódios sendo mulheres. E quando você relatou agora, exatos segundos atrás, sobre... ver uma representatividade, questão de mulher, eu vou mais a fundo ainda. Uma mulher negra na montanha. Por que eu falo isso? Eu tenho essa preocupação de trazer mulheres aqui no podcast, embora o número de mulheres que escutam ou que assistem são apenas 30% do meu público, mas a gente tem já 43%. E ontem eu fui fazer um levantamento porque eu quero trazer mais mulheres negras. E, pasme, é muito difícil achar mulheres negras, tanto na corrida quanto no montanhismo. Olha, eu não fico... isso não me espanta, infelizmente. Porque de estar na montanha, né, e fazer trilha, fazer escalada, etc., eu encontro pouquíssimas mulheres negras. Né? E isso foi outro fator de realmente não me sentir representada, porque simplesmente não encontrar. Né? A escalada, especialmente, né, é um esporte muito masculino e muito branco, né, no Brasil, assim. Então, porque a gente sabe que é necessário uma questão de conhecimento técnico, os materiais, os equipamentos são caros, muitas vezes importados, etc. E agora que está começando também as pessoas a conhecerem, né, a ficar um pouco mais popular e a popularizar um pouquinho mais a escalada. Mas a escalada, então, especialmente. E acho que demorou bastante, desde quando eu comecei, eu não vou lembrar exatamente, mas até eu ver uma primeira pessoa negra escalando, assim.
né? E além de mim. E fica muito feliz. Uau, que legal! Então, essa questão da representatividade negra na montanha, com certeza, é um fator muito, muito importante. E aí, até trazendo essa informação, assim, a gente fez, em maio desse ano, foi um encontro muito bonito, o primeiro encontro, né, de médicas negras do Elas na Montanha. Então, porque sim, na montanha já tem poucas mulheres, agora um pouco mais, mas mulheres negras muito poucas. E médicas negras é muito, muito pouco, né? Então, a gente sabe que menos de 5% dos médicos são médicas negras, né? E a gente fez esse encontro e foi muito lindo, assim, foi muito bonito, foi muito potente. A gente fez ali na região de São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, e foi um encontro incrível. Eu fico imaginando que você tenha sobressaído aí em várias situações, porque não existe viés, existe sim uma realidade onde mais de 50% da população, o número aproxima de quase 58% da população brasileira, ela é negra ou parda, né? Tem pessoas que não querem se intitular, e é um direito delas, não tem problema nenhum, mas não são, na maioria, brancos. Então, são modalidades que poderiam ter mais pessoas praticando. Mas eu sempre acredito na questão do acesso. E como que esse acesso ele é feito? Não é fácil porque os equipamentos são caros. Falando da corrida de montanha, a inscrição não é acessível. Sim. Então, você acaba segregando. Para você escalar, para você subir uma montanha, você muitas vezes precisa pagar a permissão, você precisa pagar o guia. Então, a gente percebe que as modalidades, teve aqui a Miriam Paulino, né, falando sobre mulheres negras no atletismo, as modalidades onde exige dinheiro, exige grana, nós estamos muito distante ainda em 2024. Mas esse vai ser um outro episódio que nós vamos gravar, porque senão a gente vai ficar só nesse assunto, né? Mas assim, é muito legal ver a trajetória de mulheres. Eu falo que eu sou um fã assim mesmo de mulheres, e principalmente quando estão praticando o trail running, estão praticando o montanhismo, e a gente sabe que tem que furar a bolha e não é fácil, né, doutora? Sim. Eu quero saber de você, né, como que as montanhas podem influenciar sobre uma vida saudável e com uma longevidade assim para os praticantes, né? Porque eu gosto da questão do montanhismo ali, do que vocês fazem, porque a gente não está falando de uma competição, né? Sim, sim, com certeza. Eu gosto de me intitular a cardiologista da montanha. Eu acho que a montanha e o coração têm muito mais em comum do que parece. Eu já tive a oportunidade, né, pelo segundo ano consecutivo, de participar do Mountain Festival da Michele, né, organizado lá em São Bento. Esteve aqui. Exato, a Michele é incrível. E fazendo, né, a oficina sobre qualidade de vida, sobre longevidade, fazendo essa associação da montanha e da cardiologia e da saúde. E para mim, é isso. Hoje, eu sempre costumo começar dessa seguinte forma. Eu falo, às vezes as pessoas podem ficar, né, curiosas ou, né, questionar o que uma cardiologista, né, o que um médico está fazendo nas montanhas. E eu acho que a pergunta tem que ser o contrário. Por que os médicos não estão nas montanhas? Né? Por que eles não estão aqui praticando atividade ao ar livre? Porque justamente o ambiente da montanha é onde a gente consegue unir um pouco, né, de todos esses pilares que hoje a gente entende, a gente sabe, inclusive comprovado cientificamente, dos benefícios para a longevidade, né, para a gente viver mais e com mais qualidade de vida. Então, quais esses benefícios? Obviamente, a prática de atividade física, né? Porque quando você está ali na montanha, você está fazendo um esforço, você está subindo, você está caminhando, né? Você está escalando. Então, isso traz muito benefício. Esse benefício, além desse benefício isolado da atividade física, a atividade física ao ar livre, ela, no contato com a natureza, ela traz benefícios adicionais, né? O que os japoneses aí chamam de shirin-yoku, né? Que é o banho de floresta, né?
né? Que a gente consegue comprovar que se você fizer, por exemplo, uma caminhada, né? Então, um estudo que eles fizeram, onde você faz uma caminhada a mesma distância no ambiente de natureza e a mesma distância no ambiente de cidade, e você vai dosar o hormônio do estresse, o cortisol está bem mais baixo, né, na pessoa que fez aquela mesma caminhada ali na natureza. Os hormônios relacionados ao bem-estar estão aumentados. E só o fato de você passar aquele tempo ali na natureza, ali né, no universo da montanha, na floresta, você já tem uma redução dos níveis de pressão arterial. E olha que incrível, e essa redução da pressão arterial, ela dura por 5 dias. Então, são os impactos muito significativos, né? E quando a gente, no nosso projeto, no nosso programa, além da atividade física, então, que são outros pilares importantes que a gente sabe da questão da longevidade. Um deles é a construção de vínculos, né, de relações saudáveis, porque hoje a gente está inundado por relações superficiais, né? Então, você pega ali, você tem milhares de seguidores, mas quantos amigos, de fato, você tem? Né? Então, quais são as pessoas que, quando você estiver realmente com um problema, quando você está realmente triste, precisando desabafar, você consegue ligar? Talvez a gente continue, talvez não encha uma mão. E depois de adultos, é mais difícil a gente criar, construir vínculos. Então, é uma oportunidade muito legal, né? As mulheres costumam, né, nesses encontros, a gente faz grupos justamente pequenos para que as pessoas possam ter uma troca ali mais intensa, mais profunda. Então, de trocar experiências, trocar vivência, né, construir relações, isso é muito importante. Né? Então, isso faz parte de um dos pilares. Um pilar para a gente essencial, e nos nossos encontros a gente tem isso como uma das coisas centrais, é a alimentação saudável, né? Que é fundamental para a gente construir esse processo de longevidade e saúde. Então, nos nossos encontros, né, então, inclusive um beijo para ela, Ju, que é a Ju Klestoff. A Ju, ela é a nossa chefe, né? Então, a nossa chefe de cozinha, a gente faz um cardápio, né, em conjunto. Então, buscando uma alimentação que é a alimentação recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pelas entidades de cardiologia, que é uma alimentação comprovada que tem benefícios cardiovasculares, reduz mortalidade, né, por cardiovascular, reduz níveis de pressão, que é uma alimentação rica em alimentos, né, de origem vegetal, né, alimentos naturais, então frutas, verduras, legumes. E a Ju, ela faz o pão, né, a gente monta o cardápio tudo junto. E é muito gostoso. E além de ser uma alimentação assim muito afetiva, porque ela fazendo, as meninas estão ali trocando, aquele cheiro, aquele perfume, e a gente aprender a voltar a se apaixonar pela produção dos alimentos, pelo manuseio dos alimentos naturais. Então, tudo isso faz parte assim dos nossos encontros. Já estou aqui com água na boca, já imaginando todas essas comidas maravilhosas. Nossa, aí. São incríveis. Nossa, nos encontros, assim, as meninas ficam encantadas com a comida da Ju, mas é encantador mesmo. E eu vou seguir aqui o seu exemplo. Hoje tem mamão, Olha, tem melancia, vou até pegar o mamãozinho aqui. tem melão, suco de laranja. Eu preciso seguir essas suas dicas aí para ter uma vida mais saudável, né, e mais longínqua aí, para poder praticar mais montanhismo. Com né? certeza. Você falando aí sobre o projeto, né? Conta pra gente como que ele funciona assim na prática, quantos dias eles duram, né? Como que são os encontros. Eu vi lá, eu entrei no site, eu vi que vocês têm ali basicamente mês a mês em algum lugar aí do Brasil, mas conta pra gente como que funciona todo esse projeto. Perfeito. Os encontros, né, o Elas na Montanha, então a gente tem algumas modalidades, né, de eventos. Os mais frequentes são os eventos que são os eventos de final de semana, né? Normalmente começa na sexta, no final do dia, e aí a gente, né, nós ficamos juntas, né, no mesmo lugar. Então, normalmente a gente fica numa casa ou, né, numa pousada ou algum lugar onde a gente possa ter essa proximidade, porque isso faz muita diferença. Então, a gente quer estar juntas, nós levantamos juntas, tomamos café juntas. Então, para a gente construir esses vínculos, essa relação, né? A gente faz normalmente no sábado, né?
A gente faz um luau com voz e violão. Normalmente em São Bento, quando a gente faz em São Bento, a Aline que toca pra gente, é incrível. Então, a gente quer manter esse ambiente ali. Então, aí, né, o final de semana, que é onde as pessoas conseguem ter um pouco mais de facilidade. Então, a maioria dos encontros é assim. Então, sexta no final da tarde, a partir da tarde, sábado e finaliza no final do domingo. Então, esses são alguns dos encontros. Nós temos também alguns encontros um pouco mais longos, porque são em lugares um pouco mais distantes e que tem mais atividades. Então, por exemplo, no Itatiaia, né, quando a gente vai para lá, então, para a gente aproveitar mais o lugar, então, geralmente são encontros de 4 dias, né, então, da quarta-feira à tarde até o domingo. Nós já tivemos encontros mais longos, né, de uma semana na Chapada Diamantina. Nós fazemos também alguns encontros indoor, né? Então, em academias de escalada, né? Academias de escalada aqui em São Paulo, né? Então, alguns encontros assim, para a gente ter essa possibilidade de ter um contato ali às vezes, com algumas mulheres que não têm a possibilidade ou tempo né, necessário para ficar um final de semana inteiro. Então, a gente faz esses encontros também. Então, essa é uma das modalidades. E um outro braço que faz parte, na verdade, desse grande projeto, né, de compartilhar os conhecimentos médicos com a questão da natureza, né, e com a questão das atividades ao ar livre, são as palestras, né, que eu ministro e oficinas, como, né, que eu comentei no Mountain Festival ou em alguns outros cenários, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco, né, do conhecimento médico e trazer isso e unir isso à questão da prática das atividades ao ar livre. A gente consegue né, passar essa informação, né, esse conhecimento para as pessoas. Muito bacana. Eu estou aqui pensando, né? Espero que o João Silveira, lá de São Bento, escute ou assista esse programa, porque como que as mulheres são cuidadosas, têm um encontro tão bonito, tem uma comida afetiva, ali saudável. O João, quando marca encontro em São Bento comigo lá no Deus Me Livre, é churrasco, é cerveja artesanal. Então, os homens, eles até se unem, mas sempre tem o envolvimento de cerveja ou churrasco. Não tem essa de fruta, sabe? Aquela coisa saudável, pensando, João, vamos aprender aqui com a Cibele e com as meninas que a gente precisa mudar esse nosso cenário aí, porque senão a gente não vai longe nas montanhas, não. Olha, viu? mas não é à toa que, assim, essa é uma informação triste, mas real, né? E que a expectativa de vida, então, por exemplo, no Brasil, né? A expectativa de vida das mulheres é quase 8 anos a mais do que dos homens. Né? E a gente sabe que muito disso tem por conta da questão dos próprios hábitos, né, masculinos, que têm mais essa tendência justamente de abusar mais da bebida alcoólica, né, alimentação menos saudável, né, a questão também do sedentarismo, etc. Então, isso é fato. Né? E as mulheres têm mais a cultura, né, de ir ao ginecologista, de ter uma rotina. Exato. De procurar um médico com mais frequência. Né? Então, é algo que a gente precisa, com certeza, mudar, né, essa cultura nos homens também. Porque não é apenas viver mais, e óbvio, todo mundo quer viver mais, mas é viver mais e melhor. Né? Porque como que você quer passar o restante dos seus dias, né? Você tendo condições de caminhar com seus netos, carregar os seus netos, brincar, levantar da cadeira, né? Pegar uma bolsa, colocar na parte de cima do avião, conseguir subir um lance de escadas. Então, isso, o que você faz hoje pode fazer e vai fazer toda a diferença nesse seu futuro, com certeza. Pois é, precisamos melhorar e muito. Ainda Sim. Ainda bem que a gente está tomando essa consciência, né? Então, ainda há tempo. Nós somos os homens ainda da idade da pedra ainda. Precisamos evoluir, senão não vai, né? E é verdade. Doutora, aí tá vendo? Chamei de doutora. Cibele, a gente sabe que, falando de modalidades esportivas, da prática, também era algo cultural das mulheres ficarem em casa. A primeira participação de mulher em maratona é em 1984, muito recente, né? São 40 anos só.
Como que está a realidade de hoje das mulheres, principalmente indo para a montanha? A gente sabe que a questão da segurança ela é fundamental, mas a gente sabe quando tem um número de mulheres ali mais que 2, isso já traz uma segurança maior. Não estou falando de assalto, mas assim de abuso, né, sexual. Como que está essa realidade hoje? Olha, com certeza, a gente estar em grupo, isso dá uma segurança a mais para a gente, né? Uma força, assim, e uma segurança a mais mesmo. Nos nossos encontros, né, nós temos... a gente sempre 100% de mulheres, e as guias, né? Então, normalmente quem é a guia, né, principal de escalada e de montanha é a Daniele Pinto, né, que é uma escaladora bastante experiente, né? Então ela já tem mais de 20 anos aí no universo da montanha, da escalada. E a Dani, além de ela ter muito conhecimento técnico, ela tem uma sensibilidade de lidar com as mulheres que é muito importante, porque a gente sente uma segurança muito grande, assim, pelo menos nos ambientes que a gente frequenta, sabe? A região aqui da Mantiqueira, a região de São Bento, é sempre as pessoas, os homens que encontram a gente são sempre muito respeitosos. Isso é um ponto que eu tenho que destacar, que mesmo nessa minha jornada, né, desde que eu comecei há 10 anos atrás, né, a fazer trilha, escalada, mesmo né, no início, sem ter muito condicionamento, etc., começando ali desde o início, e num ambiente muito mais masculino, mas eu sempre tive muito apoio e respeito dos homens, assim, né? Então, do meu ex-marido, dos amigos, né? E quando eu comecei o projeto Elas na Montanha, foi muito interessante, porque eu fiquei um pouco insegura, pensando, nossa, como será que a comunidade de escalada, de escaladores, né, de montanhistas vai receber isso? Né? Porque é isso, eu não sou uma escaladora ou montanhista profissional, né? Não sou guia de montanha, né? Eu sou médica e praticante, né? E gosto muito disso e quero compartilhar isso com outras pessoas. E como vai ser essa receptividade? E foi incrível, e continua sendo. Então, a ponto de ter amigos, né? Amigos que são, né, donos de academias de escalada, por exemplo, em Taubaté, o Andrew, que é um grande amigo, né, o Marcel, de São José dos Campos, e oferecerem a academia deles, olha, faz um encontro aqui para as mulheres, pode fazer o encontro no final de semana, o que puder ajudar, a gente está aqui para ajudar. Então, assim, é um acolhimento incrível, sabe? Então, isso é muito gostoso de ver. E outro ponto dessa questão acho que desse acolhimento das mulheres, né, que eu comentei, por exemplo, da Dani, que ela tem muita sensibilidade e a gente procura ter esse cuidado, porque nos nossos encontros, principalmente, a gente tem um público 35 mais, 40 mais, e essa é a nossa ideia, assim, é de ser um espaço ali de diversidade, sabe? Onde as mulheres possam participar, mulheres de biotipos diferentes, de idades diferentes, né? Que elas se sintam acolhidas e que elas vejam que é possível elas estarem lá. Então, a gente tem muito esse cuidado, sabe? De entender, ver a questão do condicionamento, da condição de cada uma, de respeitar, né? Então, separar em grupos menores. Então, quem vai mais devagar, vai mais atrás. As outras, né, que estão mais rápidas, vão mais na frente. Então, a gente tem muito esse cuidado, assim, essa sensibilidade, né, de dar oportunidade para as pessoas fazerem, porque às vezes já vem um rótulo, né, da pessoa, e elas trazem muito, nossa, mas aí minha filha fala, mãe, você não vai conseguir isso, você não vai fazer, imagina que você vai escalar, e a gente está ali, sim, respeitando, né, a condição física dela, mas dando um voto de confiança, e olhando, não, peraí, eu acho que você pode sim, e é muito surpreendente quando elas conseguem, assim, como elas se sentem bem. E eu falo, né, tudo que acontece, principalmente na montanha, acho que a gente consegue levar muito para a nossa vida, né? A questão de resiliência, de superação, né? Então, a gente consegue fazer transportar isso. E, então, ali é um momento, é uma vivência,
mas que eu falo que ela é transformadora, né? E a gente já teve vários assim, relatos de mulheres, relatos incríveis de como o encontro foi muito transformador na vida delas, assim, de maneira muito prática, sabe? Então, é incrível a gente receber esses relatos. E eu acho que isso é o que mais fortalece a gente a continuar, né? Porque é isso, empreender não é fácil, né? Começar um projeto sozinha não é fácil, né? São muitos desafios, mas ver a gratidão dessas mulheres, ver o quanto aquilo fez bem para elas e bem para as pessoas que estão em volta delas, isso estimula muito, assim, incentiva a gente a continuar. Olha, eu estou aqui olhando as perguntas e parece que você leu todas as minhas perguntas. Impressionante. Eu fui olhando aqui, você foi respondendo uma, respondendo a outra, foi respondendo. A que seria a próxima é quem poderia participar. Você já respondeu, né? São níveis diferentes de pessoas ali, 35 mais, né? Com condicionamento não um condicionamento alto, mas que possa fazer, iniciar ali na montanha, e respondeu várias perguntas. Mas eu posso, talvez, né, lapidar um pouquinho mais, por exemplo, essa sua pergunta, no seguinte sentido. Então, como que a gente faz a triagem, talvez, né? Então, sim, tem programas que, às vezes, o grau de exigência é um pouco diferente, né? Então, um exemplo é a questão do Itatiaia, né? Então, o encontro no Itatiaia, a gente sabe que as trilhas no Itatiaia, muitas vezes, elas são um pouco mais exigentes, um pouquinho mais desafiadoras. Então, a gente tem esse cuidado, esse olhar, né? E, então, a gente pensa particularmente para cada um dos encontros. A gente, então, sempre nós mandamos, né, um questionário, então um questionário bem cuidadoso, assim, então muito detalhado, para que a pessoa possa ali trazer um pouco das informações, né, se ela tem algum problema de saúde, se ela faz uso de alguma medicação, se ela tem alguma limitação física, então, né, uma série de questões a gente coloca ali. E antes, né, de nós fecharmos o programa em si, o pacote em si, a gente sempre entra em contato pessoalmente para conversar com essa mulher, para ver as expectativas. E a gente sempre faz depois, e mesmo assim, depois que a gente, né, que ela já fechou esse programa com a gente sempre faz uma videochamada, né, com todas as mulheres antes, para fazer, né, uma apresentação ali prévia, tirar as dúvidas. A gente também monta um grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha checklist, compartilha informações, para tentar deixar o mais seguro possível. Porque é isso, muitas vezes essa trilha é a primeira trilha de muitas delas, né? Então, surgem várias dúvidas, desde calçado, né, que roupa usar. Então, a gente sempre procura esclarecer da melhor forma. Até porque a escalada e o trek, podemos dizer que são modalidades diferentes, mas dependendo de qual montanha você vai estar, você acaba fazendo os dois, né? Eu sei que o Itatiaia ali tem uma parte de escalada extremamente difícil, que a gente na corrida de montanha chama de escalaminhada, né? Quando tem um terreno muito difícil. O Marins, né? Tem ali uma parte de escalada que eu considero difícil, principalmente para descer. Então, nem sempre quem faz corrida de montanha ou quem faz trek escala, né? Uhum, sim. Eu queria saber de você qual que está sendo o grande desafio do projeto. Você falou aí que tem pouco mais de 10 anos que você vem praticando a modalidade, mas você enxerga qual que é o grande desafio? Qual está sendo o grande desafio? Olha, que interessante essa pergunta. Acredito que o primeiro passo a gente deu, né? Que eu acho que talvez tenha sido o primeiro. Acho que são muitas etapas, né, de desafios assim, mas o primeiro é sempre a gente sair daquele ponto, né? Aquele do zero e dar início, né? Então o início foi muito desafiador, né? Então requer toda uma energia, todo um investimento, né, de energia, financeiro, etc., para que a ideia saísse do papel e se tornasse realidade. E aí a gente conseguir materializar os encontros da forma que a gente
imaginava e que gostaria. Aí a gente vê que a coisa estava dando certo e tal. Eu acho que esse foi uma primeira barreira que a gente conseguiu transpor. Construir uma rede, né, de guias, de mulheres de confiança, né, de chefe de cozinha, etc. Então, formar essa nossa equipe. Então, esse foi um segundo, né, esse foi um desafio que veio junto aí do início. Então, acho que esse é um desafio inicial que a gente já conseguiu transpor de alguma forma. Né? Agora, acho que a partir daqui é justamente a gente conseguir se manter e ampliar, né? E permitir com que mais pessoas, mais mulheres conheçam o projeto, né? Possam participar, né? Que a gente consiga parcerias. Então, acho que as parcerias elas são muito importantes, né? Então, para que a gente tenha fôlego, tenha estrutura e oportunidade para, né, para criar e gerar novos eventos. E, então, acho que basicamente é isso. Muito bom. Eu estou aqui ainda matutando naquela situação e pensando que não tem... Eu desconheço, né? Práticas masculinas de homens de forma saudável, assim, sabe? De estar na montanha mesmo. Sério? Não tem, assim, de juntar um grupo. Nem o pessoal do trail running? Que eu estou pensando. Olha, porque... eu não posso entregar a minha Olha turma. a turma aí. Não, tem a turma da alta performance, é extremamente saudável, tá? A turma da Porque eles são muito disciplinados, né? A ponta da pirâmide, mas a parte da base ali, da pirâmide mesmo, são poucos que têm essa mentalidade de prática mesmo saudável, né? Nós vamos já falar sobre isso, principalmente quando não se tem um cuidado e faz uma automedicação exagerada para fadiga muscular, né? Fica tomando ali os Advil da vida. Então, a gente percebe... Isso é muito comum nos homens, viu? As mulheres eu não vejo fazendo muito essas loucuras. Então, eu falo que o homem ele não se cuida de jeito nenhum. Mas, antes da gente entrar na parte cardiológica, eu quero saber de você se você acredita que exista em cada pessoa uma montanha interna a ser escalada e como transpor isso, como subir essa montanha interna. Nossa, agora você me deixou emocionada, assim. Para mim, né, então, o Elas na Montanha, quando a gente... quando eu estava começando a desenvolver, né, junto com a Roberta Brack, que é incrível, que ajudou a gente a desenvolver toda a questão de identidade visual, e a gente fez um projeto lindo juntas, assim. A ideia, né, era justamente assim, a montanha, ela como uma... ela literalmente, né, a montanha, porque é o que eu faço e é o que eu gosto, mas a montanha ela tem muito isso para mim também, dessa metáfora, né? Essa metáfora da vida, a metáfora dos desafios. Então, assim, eu não acho que a pessoa tem uma montanha interna, ela tem várias, né? Porque em cada fase da sua vida, você tem um desafio diferente, uma montanha para superar, né? E isso é incrível, né? Isso é o incrível da vida. E tem momentos, e isso faz parte do aprendizado, acho que do crescimento nosso como pessoa, né? Como um autoconhecimento também, da gente ter, inclusive, uma gentileza com a gente, de saber que vão ter momentos que você vai estar no pico lá, então, ótimo, você chegou no cume, e que maravilha, e você está, né, no alto da montanha, só que vai ter momentos que você vai estar no vale, né? E isso faz parte da vida. E como que você vai transpor esse momento, esse desafio, né? O que você faz para se acolher e para sair daquele momento ali do vale, né? E ter forças para, não, vou sair daqui e vou começar a subir. E também de aceitar que às vezes você não vai chegar no cume, né? Então, às vezes o cume não é o mais importante e o cume não é. Né? Acho que realmente a trajetória é sempre o mais importante. E aí você ter esse acolhimento com você mesmo, que, olha, hoje não vai dar,
né? Hoje eu vou parar por aqui. E, às vezes, retornar, né? Às vezes, voltar é muito mais... requer muito mais coragem do que seguir em frente. Porque, às vezes, você quer seguir em frente, mas pela vaidade, pelo seu ego. Não, porque eu quero chegar lá em cima, tal. Mas, não, às vezes, você tem que entender que ali, naquele momento, o melhor para você é voltar. E, às vezes, dar 2 passos para trás vai te possibilitar dar 5 passos para frente, né, no outro momento. Então, realmente, a montanha, ela ensina muito, assim. A natureza, né? Ela ensina com coisas simples e ela tem sempre... ela sempre mexe muito comigo. Então, assim, independentemente de fazer o mesmo trajeto, nunca é a mesma trilha, né? Então, e quando eu faço uma trilha, quando eu faço uma escalada, eu sempre saio, né, diferente do que eu comecei. Eu sempre saio uma pessoa renovada, uma nova pessoa, assim. Essa conexão com a natureza é algo fantástico, né? Porque a gente faz parte dela, né? E como você falou lá no início, a pressão arterial baixa, a frequência cardíaca fica uma maravilha. A parte mental também, ela muda, né? A gente esquece principalmente eu que moro aqui em São Paulo, eu acho que São José também é cinza como São Paulo, né? Menos. E aqui está cada vez mais cinza, viu? Nós estamos cada vez mais batendo recordes de cidade mais poluída, mais cinza, né? E a gente sabe que essa conexão com a montanha, com a natureza é fundamental. Mas não tem como fugir dos Everestes do nosso dia a dia, né? Essa correlação vida e montanha, e como você falou, nem sempre você vai estar bem, nem sempre você precisa chegar ao topo, mas você precisa entender que o retorno é importante para você reiniciar novamente. Então, certeza. Quando a gente entende que a vida e a jornada, ela não está somente no cume, e o cume não é o mais importante, a gente começa a entender o sentido de estarmos aqui. E falar nisso, eu quero saber, já que a gente falou de mente, como que você se prepara mentalmente para esses grandes desafios, né? Fisicamente, a gente sabe que tem uma necessidade também, principalmente quanto maior a montanha, quanto maior a trilha, mais preparação física. Mas a gente, por muito tempo, falou só da preparação física. E foi deixado de lado a parte mental. Mas, diante da pandemia, quando a gente percebeu que a gente ficou um tanto doente, a gente percebeu que você, com a cabeça não tão boa, você não consegue fazer nada, não é isso? Sim, com certeza. O interessante é que a atividade física em si, né, ela já é um grande tratamento, prevenção e tratamento para as questões mentais. Né? Então, hoje a gente recomenda, inclusive, né, no tratamento, faz parte do tratamento de ansiedade, depressão e outros distúrbios aí, mentais, a prática de atividade física. Né? Logicamente que, às vezes, essa prática combinada, porque tem algumas situações, né, onde a pessoa precisa de um acompanhamento específico, né, de um profissional médico, de um profissional de saúde, e às vezes tem momentos que precisa complementar com medicações, por exemplo, mas a atividade física, ela faz parte, assim, do tratamento. E, para mim, especialmente, quando eu estou com alguma questão, né, estou estressada, estou com alguma questão emocional, eu preciso caminhar ao ar livre. Para mim, é a minha melhor terapia, assim, é andar, é sentir o vento bater no rosto, é ver uma árvore, ouvir os pássaros. Então, eu preciso disso. Então, para mim, me renova, assim, faz muito bem. E, com certeza, depois da pandemia, teve um movimento muito grande, né, das pessoas, principalmente depois daquele período de confinamento que a gente passou e tal, das pessoas buscarem sair, né, fazer atividades ao ar livre, tanto que teve um boom aí de trilhas, né, as pessoas procurando trilha, aumentou muito, né, o número de praticantes de trilhas, né, da própria escalada, porque as pessoas estão com essa necessidade. E isso foi bem interessante porque quando eu chegava, né, então eu já fazia antes trilha, escalada, mas aí, especialmente depois da pandemia,
as pessoas começaram a valorizar talvez mais isso e prestar mais atenção. Então, às vezes eu chegava, né, no final de semana, fazia alguma trilha, alguma coisa, e chegava durante a semana, né, no começo da semana no hospital, aí as amigas, né, os colegas, nossa, você tá tão bem, você tá com semblante tão bom, o que você fez? O que aconteceu? E eu falava, fui fazer uma trilha, acampei, sabe, algumas coisas assim. As pessoas, nossa, também quero ir, como que eu faço? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como, né? Como começar. Diferente de você fazer uma viagem, é um pacote turístico, vou lá, deixa eu entrar aqui no site, deixa eu ir lá comprar, né? Ou comprar passagem e tal. Tá, mas e aí, vou fazer trilha? Como que eu vou fazer, né? Que trilha que eu vou fazer? Quem que vai me levar? Porque é isso, depois da pandemia aumentou muito, inclusive, o número de guias, né? De guias, de trilha, de escalada. E aí, nesse sentido, aí eu comecei a convidar amigas e amigos. Vamos. Não, vou chamar você, então vamos. E aí foi bem interessante, porque teve uma vez, né? Isso aconteceu algumas vezes, de eu levar várias amigas, né? E organizar. Eu sempre gostei muito de organizar viagens, assim. E para mim e para as outras pessoas. E aí teve um dia que eu me vi, a gente, né, foi para um abrigo de montanha, assim, a gente uma tripezinha de escalada, eu que organizava as viagenzinhas de escalada, assim, entre os amigos próximos. E aí fui convidando uma amiga, outro amigo. De repente eu olhei, aí naquele abrigo que a gente ficou, nem era um abrigo tão pequeno assim, o abrigo eu tinha fechado, o abrigo só com os meus amigos, assim, todas as camas. Nossa, aí quando eu olhei, eu falei, gente, peraí, então isso aqui pode virar um negócio, porque realmente, sabe, eu estou mobilizando, né, muitas pessoas. E aí eu falei, nossa, isso seria o cenário perfeito, porque é a forma de juntar né, o meu hobby, né, com o que eu faço, né, com o trabalho, e aí eu teria mais tempo para praticar esse hobby, né, trabalhando com isso, e para mim, totalmente fazendo sentido com o meu propósito dentro da medicina. Que é isso que eu falo, que o Elas na Montanha, né, hoje eu entendo como a medicina é o meu exercício da medicina, é o exercício da medicina que eu faço na minha melhor versão, porque não é apenas cuidar de doença ou tratar doença, mas é prevenir, né, de uma forma muito ampla, né, e possibilitar, né, dar ferramentas para as pessoas através de mudanças simples, né, de hábitos e de pequenas ações, construir, né, poder construir uma vida com mais longevidade, com mais qualidade de vida e no fim, né, uma vida mais feliz. Muito bom. Eu quero saber o que a montanha te ensinou. Nossa, muita coisa. Ai, deixa eu ver por onde começo, porque são muitos ensinamentos. Como eu falei, eu acho que cada trilha, cada vez que eu faço, eu aprendo uma coisa. Acho que muito disso de respeitar respeitar a natureza, né? Acho que a natureza é soberana, ela tem o ritmo dela, ela tem, né, os seus ciclos, e isso é muito importante. Então, a gente... E aprender a aceitar, eu acho que essa resiliência, sabe? De você conseguir ser feliz com o que chega para você, né? Com o que é te oferecido. Então, a gente teve um dia um encontro muito bonito, acho que foi um dos últimos que a gente fez. Que daí as meninas, né, muito empolgadas, tal, no encontro, e todo mundo, querendo dia de sol e tal, aquela coisa. E no primeiro dia, começou assim, tava muita chuva. E foi um final de semana, acho que foi um desses finais de semana, acho que o último que a gente teve, que teve bastante frio, que foi raro, né, essa temporada, esse inverno. Mas teve um final de semana que caiu bastante a temperatura aqui em São Paulo, na Mantiqueira. E a gente pegou um dia, assim, de manhãzinha, 6 horas da manhã, estava 2 graus em São Bento, né? Então, estava muito frio. Foi aquele final de semana. E aí, abriu, assim, começou aquela frente fria com muita chuva. Então, a gente chegou, estava uma chuva. E no período da manhã, né, naquele dia, choveu bastante. E aí, a gente ficou mais recolhida, né? Então, a gente não pôde fazer trilha, escalar. E foi tão importante, assim, foi tão incrível, porque aí nós né, nos reunimos, a gente acabou assistindo um documentário super interessante de uma das mulheres que ela tinha
participado da organização desse documentário, que é um documentário falando sobre a trajetória das mulheres. Então, ali, as mulheres se conectaram muito com isso. A gente fez uma prática de yoga na parte interna da casa, assim, estava friozinho, a gente acendeu a lareira. Foi uma coisa, assim, tão incrível. E para mim, caiu, assim, como uma luva, porque eu estava passando, né, assim, naquele momento, especialmente naquele final de semana, né, eu estava junto, né, no evento, e eu estava passando por uma situação, né, uma questão pessoal muito, muito delicada, assim, e eu estava precisando desse acolhimento. Eu acho que estava um pouquinho frio ali dentro, sabe? E eu estava precisando daquilo, e foi tão importante. Então, assim, aquela chuva, ela nunca... ela chegou da melhor forma que ela poderia. E foi incrível. E com o passar das horas, né, foi aquecendo aos poucos, o sol foi saindo aos poucos. Todo aquele processo que eu estava passando foi aos poucos também. Então, foi muito bonito, assim. E eu falei, uau, eu ciclei junto com a natureza. E quando a gente, no outro dia, né, no final do dia, a gente foi fazer a trilha, e aí o sol abriu, assim, bem no pôr do sol. Uau! Nossa, foi realmente o que eu estava precisando. E refletiu muito o meu processo interno, assim. Então, é muito gostoso quando a gente se conecta com a natureza e fica aberto para o que ela tem a oferecer, né? Porque se a gente tivesse ficado chateado, não sei, ou lidado de uma outra forma, a gente não ia ter tido a sensibilidade de olhar a beleza, né? Porque a beleza está em tudo. A beleza está na chuva, a beleza está no frio, no sol, né? Então, vai a questão da gente mudar, né, o nosso olhar, né? A nossa lentezinha. A vivência, né? Toda a experiência ali. E eu sempre digo que a gente precisa, em toda situação que parece ser negativa, sempre tem algo, um aprendizado, algo muito positivo, né? Com certeza. É que a gente, culturalmente, foi ensinado a sempre olhar qualquer parte negativa, e não é, né? Não é assim que funciona. Olha, a nossa conversa tá boa, mas eu vou ter que conversar com a doutora agora. Tá bom, deixa eu fazer cara de doutora. Deixa eu pegar o óculos ali. Vou ter que conversar com a doutora Cibele agora, porque, olha, a hora tá voando. As pessoas, elas gostam muito de correr, de caminhar, de praticar atividade física, mas não existe... eu vejo isso nos meus mais de 28 anos de corrida de rua e montanha, não existe uma certa preocupação ainda em 2024, principalmente com a saúde do coração. Vejo pessoas pagando caríssimo em uma inscrição, mas quando se fala em fazer um check-up ali, pagar alguns exames, eles acham que aquilo é um valor absurdo. Eu falo, você vai fazer isso uma vez no ano, por que não fazer esse investimento, né? Doutora, por onde começar para quem quer praticar, subir a montanha? A gente fala que a atividade física, o exercício ali, ele traz benefícios, mas antes a gente precisa ver se a máquina está ok, né? Com certeza, isso é muito importante. Principalmente se for fazer uma atividade física, né, um exercício mais de moderado para a alta intensidade, né? Então, precisa fazer antes um check-up cardiológico para a gente ver se está tudo bem e você tem condições e segurança para realizar as suas atividades, né, da melhor forma possível. Quando a gente vai começar uma atividade física, né, especialmente a partir dos 35 anos, precisa, né, uma atividade física mais intensa, precisa fazer esse check-up cardiológico. Estando tudo bem, né, você pode, dependendo da questão até do histórico familiar que você tem, né, da sua condição de saúde, às vezes fazer esse check-up depois, a cada 2 anos, né, independendo das circunstâncias, a cada ano, né, anualmente. E você precisa, sim, fazer esse acompanhamento, né, esse monitoramento certinho. A atividade física mais leve, né, ela pode ser feita com muita segurança, né, e sem necessariamente você ter que fazer todo um check-up completo, principalmente abaixo dos 35 anos.
o que é recomendado de atividade física, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, pelas entidades de cardiologia. Né? A atividade física, a atividade física de intensidade moderada, né, no mínimo, aí, o ideal são 150 minutos por semana, que a gente pode distribuir de várias formas, né? Então, às vezes, você vai fazer 30 minutinhos 5 vezes por semana, por exemplo. Isso já é um mínimo suficiente para te dar uma proteção cardiovascular muito significativa, né? Então, esse nível de atividade reduz os riscos, né, de mortalidade por doenças cardiovasculares, né, aumenta a expectativa de vida, diminui o risco de infarto, né, de doenças cardiovasculares. Então, é muito importante a gente fazer essa atividade. E o que é uma atividade de intensidade moderada? É, por exemplo, a gente caminhar rápido, caminhar acima de 5 km por hora. Né? Então, isso já é uma atividade física moderada. Então, isso é muito importante e é recomendado para a população de uma forma geral. O ideal, então, a partir de 150, a gente já tem muito benefício. O ideal são 300 minutos, tá? De atividade física moderada, ou 75 minutos de atividade intensa, né? Ou o ideal, 150 minutos de atividade intensa por semana. Né? Então, isso é o recomendado, assim. Só que qualquer nível de atividade já traz benefício. Né? Então, a gente costuma dizer que, hoje em dia, o sedentarismo é o novo cigarro. Né? Por quê? O sedentarismo, ele mata, né? Então, a gente, nossa estrutura, né? Nosso corpo, a nossa genética, tudo isso, né? O nosso organismo aí desenvolvido ao longo de milhares de anos, ele foi feito para estar em movimento, né? E o fato da gente ficar sedentário, isso traz muitos malefícios, né? Físicos, mentais também, né? Que a gente comentou, da questão mental. Então, a gente precisa se movimentar. E qualquer nível de atividade, a gente já tem benefício. Se a gente chegar a 150, ótimo. Mas qualquer nível de atividade, ela já faz diferença. E aí a diferença, né, do exercício físico para a atividade física. Então, a atividade física é qualquer movimento que você faz que te faz gastar energia. Então, você subir um lance de escadas, ao invés de você pegar o elevador, né, você estender uma roupa, você capinar, você né, fazer ali sua tarefa de casa, limpar a casa. Então, ótimo que você faça isso. Né? Então, isso já vai te trazer, com certeza, benefício. Agora, se você puder fazer um exercício estruturado, que é aquele exercício que você ou busca uma melhora de performance, ou você coloca ali um período, né? Então, sei lá, eu corro 5 quilômetros 2 vezes por semana. Eu faço musculação tantas vezes por semana. A gente sabe que os benefícios são maiores, né? Então, sim, vamos começar, que seja, eu falo para um paciente, às vezes o paciente que não pratica, que é totalmente sedentário, tem que começar aos poucos. O mais importante é a gente criar o hábito. Então, que seja 10 minutinhos por dia, mas você cria aquele hábito para você, né? Tira aquele momento seu, começa a caminhar, e assim a gente vai num contínuo até a gente chegar em níveis, né, recomendados, que é essa atividade aeróbica que a gente comentou, de 150 minutos, e o ideal também, então, é a gente combinar essa atividade aeróbica com a atividade de musculação. Então, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana de musculação. E com o passar da idade, conforme a gente vai ficando mais velho, a importância da musculação, ela cresce muito. Né? Porque quanto mais massa muscular a gente tiver ao longo da nossa vida, a gente sabe que a expectativa de vida também é maior. Né? Então, se a gente pegar uma pessoa de 50 anos, 2 pessoas diferentes, e uma que tem uma massa muscular, uma força muscular maior do que a outra, a expectativa de vida daquela pessoa que tem mais massa muscular é maior. Né? E não só a expectativa, mas a questão de qualidade, né, de vida. Porque é justamente isso. No envelhecimento, você precisa de força muscular, né, principalmente de membros inferiores, para diminuir o risco de quedas, né, de fratura de fêmur, de ossos, né, dos membros inferiores, né, para a gente ter mais equilíbrio, para a gente conseguir ser mais ativo e fazer as nossas tarefas do dia a dia, né, diminuir o risco da gente ficar acamado. Né? E isso também diminui o risco não só de doenças cardiovasculares, mas também o risco de doenças demenciais. Então, praticar atividade física, a gente já sabe que reduz a incidência de demências, né, como Alzheimer, etc. Então, é muito importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental e cognitiva. Muito bom.
Você já presenciou alguma situação ali, estando na montanha, alguém tendo um mal súbito relacionado ao coração? A gente teve um caso recente de um professor que estava no Peru, e ali ele já estava sofrendo do mal da montanha, e depois ele resolveu fazer um passeio e teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o relato dos familiares, não tinha nenhuma incidência de doença coronária anteriormente. Você já vivenciou isso? E se a gente estiver lá em cima na montanha e a doutora Cibele não estiver do nosso lado, como que a gente identifica e o que fazer? Olha, essa a pergunta que você trouxe é muito importante, né? Então, assim, a gente... E aí é um outro cenário, né? Que é essa questão de mal súbito ou mesmo acidentes, né? Não apenas cardiológicos, mas acidentes físicos, né? Você... quebrar um pé, você torcer, etc., sofrer um acidente, num contexto de áreas remotas, né? Então, é muito importante você ter num contexto do montanhismo, da prática de montanhismo escalada, tem profissionais, né, pessoas que são capacitadas para atuar nessa circunstância, né? Então, eu tenho a certificação, né, além de ser médica, cardiologista, e a gente, né, e eu tenho toda a vivência aí de atendimentos de situações de emergência, urgência, né, e atendimentos de parada cardiorrespiratória, etc. Mas isso é no contexto do hospital, que é diferente do contexto de áreas remotas. Então, eu tenho também esse treinamento, né, que é o treinamento específico para atendimento em áreas remotas. Por quê? No hospital, eu vou ter todos os recursos. Mas e aí, quando que está lá na montanha? E aí, nesse sentido, na montanha, muitas vezes é mais importante a gente sim identificar o que está acontecendo e fazer a gente analisar o cenário e ver como a gente vai conseguir retirar aquela pessoa daquele local. Porque, dependendo de onde você estiver, às vezes, para carregar uma pessoa, vai levar 8 horas. Para você chegar num hospital, vai levar não sei mais quantas horas. Não é todo lugar que você vai ter acesso. Então, ter pessoas que têm esse conhecimento é muito importante, né? Para saber como proceder ali. E aí, o que é importante, né? Quando você vai fazer uma atividade numa área remota. Primeiro, você se certificar, né? Ou você, ou o seu grupo, se tem alguém que tem ou a certificação, ou um treinamento de como atuar em situações de emergência em área remota, né? Prestar atenção e olhar a questão dos equipamentos, né? Então, kit primeiro socorro, se você tem o mínimo ali que possa te ajudar numa situação dessas. A prevenção é sempre o mais importante, né? Então, antes de começar uma atividade, você verificar o trajeto da trilha, se você conhece, né, se o grupo conhece, para que não ocorra, né, para que você não se perca, verificar naquela região, se tiver alguma emergência, para onde, como que você vai sinalizar, porque muitas vezes a gente não tem sinal, então quais seriam os, né, os locais, né, ou os meios de comunicação mais fáceis, né? Então, isso é muito importante. Lembrar sempre de ver a questão dos equipamentos necessários para aquela atividade, né? Da roupa. É o que a gente fala, assim, montanha, principalmente, né, montanhas mais altas, lugares mais frios, a roupa de frio, ela é um item de segurança, né? Então, às vezes, as pessoas, elas negligenciam isso. Mas tá calor. Mas não precisa levar casaco, não precisa levar headlamp. Gente, headlamp, né, que é a lanterninha de cabeça, roupa de frio e água, isso, assim, é fundamental. Isso é item de segurança, tem que estar sempre, né? Porque às vezes você acha que a trilha ali vai ser só meio período e acontece alguma coisa, você volta à noite. E aí você ter ou não a lâmpada é o divisor de águas de você ter segurança ou não, né? Então, isso é muito importante. A gente vê toda essa parte de prevenção. E aí, se acontece um evento, né, verificar justamente
justamente qual é a gravidade daquele evento, daquela situação, se a pessoa ela tem condições de sair sozinha, caminhando, sempre, se ela, mesmo que seja acompanhada, se ela puder sair caminhando é sempre melhor, porque a gente transportar uma pessoa numa área remota, além de ser muito demorado, é muito arriscado para a pessoa e para as pessoas que estão dando a assistência, né? Então, a gente verificar isso e ver as possibilidades de fazer a questão da remoção mais rápida, né? Numa situação quando você fala de mal súbito cardíaco, né? Então, uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, a parada cardiorrespiratória ela é uma situação, né, de extrema urgência, que se você não atuar, né, nos primeiros minutos, a pessoa vai a óbito, né? Então, a gente sabe que cada minuto que atrasa ali da gente não fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que a gente chama, aumenta em 10% o risco de óbito. Então, cerca de 6, 7 minutos, a pessoa já vai, né, já vai ter a morte, né, completa ali, biológica do corpo. Então, o ideal é que as pessoas, né, e isso é algo que a gente, inclusive, pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né, a gente tem né, todo um trabalho para, na verdade, compartilhar a informação e ensinar, instruir as pessoas a aprender a fazer os primeiros socorros, né? Então, fazer o atendimento inicial numa situação de parada cardiorrespiratória. Que isso é fundamental, que todo mundo tenha esse conhecimento, né? Inclusive, tem uns trabalhos, a gente tem um trabalho muito legal nas escolas para que as crianças, né, aprendam a fazer. E assim, você começa a fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que é a massagem cardíaca, né, basicamente, né, identificar que a pessoa ela está numa situação de parada cardiorrespiratória, né, e você iniciar as compressões torácicas, né, que é a massagem cardíaca, e acionar o serviço de emergência. Porque se você ficar muitas vezes só nas massagens cardíacas, a chance desse paciente se recuperar é muito pequena, né? Então, você precisa acionar um serviço de emergência e o quanto antes esse serviço chegar, maiores são as chances dessa pessoa se recuperar da parada cardíaca. É bem complexo, né? E a importância de você estar com pessoas qualificadas para ir para uma montanha, seja o guia, seja alguém que vai te levar ali, ter todo esse conhecimento. Então, isso é bem importante, né? Com certeza. Olha, nós chegamos no momento IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Agora eu quero te perguntar, qual foi o melhor momento que você viveu na montanha? Uau! Ai, gente, o melhor momento, nossa. Ai, são tantos. Porque é isso, assim, para mim, cada vivência na montanha, ela é única, né? Ela é muito especial, ela traz, né, algo, assim, muito, muito positivo, muito importante para mim. Mas, deixa eu pensar aqui. Alguns momentos, assim, muito especiais. Olha, alguns com a escalada, outros com a montanha, né? Outros com o trekking, assim, com o montanhismo. Eu gosto muito de fazer trekking, né? Então é muito gostoso. Um dos trekkings assim maravilhosos que eu fiz foi a travessia da Serra Fina. Então, a travessia da Serra Fina é incrível, ver o nascer do sol, ver o nascer do sol lá de cima, ver o Vale do Ruá, todo coberto de gelo ali, foi realmente assim emocionante. Sabe, de ver o nascer do sol, assim, chorar, né? Ver aquele cobertor de nuvens. Então, assim, esse momento foi muito bonito, assim, foi uma das travessias mais lindas que eu já fiz. Uma outra travessia incrível que eu fiz né, com um amigo e com o meu ex-marido na época, e com um amigo, inclusive, que faleceu no final do ano passado, um amigo que faleceu jovem, assim, meu montanhista incrível, um escalador. Pensa numa pessoa gentil, amorosa, gente boa. A gente fez a Petrópolis-Teresópolis e ele foi, né, na época, né, então meu marido ia na frente, assim, guiando, né? Então nós três e ele foi atrás comigo, assim, com uma empatia,
com uma sensibilidade, com cuidado, com uma atenção que, nossa, foi inesquecível, foi inesquecível. E eu, inclusive, falei para os nossos amigos em comum que ele faleceu em outubro do ano passado e que nós precisamos repetir essa travessia, né, a Petrópolis-Teresópolis, em homenagem a ele, né? Então, com certeza, ele continua nas montanhas por aí. Então, o Jefter, que é uma pessoa incrível. Então, acho que esses foram momentos bem, bem marcantes, assim. E na escalada, né? Então, várias escaladas, assim, que... escalada é incrível e cada via, ela te mobiliza e ela te traz muitas coisas. E toda escalada, para mim, é especial, assim. Então, eu gosto demais. Escalada é muito difícil. Escalada é muito bom. Eu fico olhando, assistindo os vídeos, eu falo assim, esse pessoal, são malucos, né? Como que Olha quem fala, quem faz trail running, vocês também são mas meio maluquinhos. eu falo que a nossa montanha é pequenininha. A de vocês, às vezes, é uma parede que eu falo, como que a pessoa tem coragem de fazer aquilo, né? Eu estava acompanhando um vídeo essa semana de um cara que faz escalada sem equipamento de segurança, sem nada. Sim. Que eles fazem o free solo, né? Nossa, Meu aí Deus, não, é um trabalho físico e mental, é uma coisa à parte mesmo. Eu fiquei olhando o vídeo, assim, só de olhar o vídeo e ver aquele infinito, eu falei, não, isso não é para mim, não. Não, mas esse é uma situação bem específica, assim, mas a escalada é incrível, porque é isso, né? Você se sente muito vivo, assim, né? Então, ela te permite estar muito presente. E hoje em dia a gente tem dificuldade, né? Com tantas distrações, a gente tem cada vez ficado menos presente no que a gente faz. E a escalada é um momento que te traz essa situação de presença. Ali é só você e a rocha, é onde você vai pegar, é o que você vai fazer, o próximo movimento. Não dá espaço para problema, para conta para pagar, sabe? Então é ali, você e a pedra, você e a natureza. Então é uma conexão muito forte, sabe? E isso é incrível, assim. Isso te mobiliza muita coisa, assim. Então a escalada é uma experiência que eu falo que, sei lá, que transforma. E a gente teve uma situação muito legal, teve uma médica, inclusive, Mônica, se estiver assistindo, Moniquinha, um beijo para você, que é uma linda, aqui do Rio, que foi com a gente. E a Mônica, ela falou que o sonho dela era, antes dos 60 anos, ela fazer escalada uma vez na vida. E ela foi com a gente, e no dia do aniversário dela, né, esse aniversário dela foi de 59 anos, ela escalou com a gente. Nossa, ela ficou tão emocionada, foi tão bonito. E aí, depois que a gente saiu, né, descemos da escalada, a gente foi almoçar, né? Então, foi o final do nosso encontro. E aí, a gente fez uma surpresa para ela com um bolo de aniversário. Nossa, foi super emocionante. E ela conseguiu, né, realizar esse sonho antes de fazer 60 anos. E, nossa, foi um prazer, assim, uma felicidade muito grande ter né, a gente poder proporcionar isso para ela. Foi muito legal. Olha, eu tô aqui viajando e imaginando. E ela ainda foi no encontro de médicas negras, hein? Depois. Eu tô aqui imaginando, esses encontros deve ser muito bacana, deve ser uma conexão incrível, né? Para a gente finalizar, fala sobre projetos para o futuro e já aproveita aí, olha depois para essa câmera nossa aqui e chama essa mulherada que ainda não estão subindo a montanha para ir conhecer elas na montanha, que eu tenho certeza que quem conhece a montanha não vai mais para lugar nenhum. Ou melhor, eu acho que quem conhece a montanha vai muito mais longe. Para várias montanhas, né? Exatamente. O que eu quis dizer porque é que não quando o bichinho pica, nossa, que eu lembrei que eu era da corrida de rua e depois que eu conheci a montanha, eu não fui mais para lugar nenhum. Exato, que não só fosse vivo na montanha, né? Eu só vivo na montanha. Então, tudo que eu faço está relacionado à montanha. Se eu vou fazer uma viagem, eu já penso, será que vai ter uma montanha para subir? Então, minha vida agora é na montanha. Sim, te entendo. E que bom, é um privilégio.
Bem, agora os nossos projetos, então, nós temos os encontros, os eventos, né, do Elas na Montanha. Esse período do ano, né, a gente sabe que agora vai reduzindo, né, a questão da temporada, porque teoricamente é o período de chuvas, né, não começou ainda, mas é o período de chuvas. Então, as atividades ao ar livre, elas vão ficando mais limitadas agora nesse período, mas na próxima temporada a gente, né, volta aí com força total. Nesse período que a gente tem menos atividades ao ar livre, então os encontros, né, mais indoor, os encontros em academia de escalada, né, então alguns eventos que a gente faz indoor, inclusive, né, aproveito, né, aqui a oportunidade para falar justamente isso, né, que nós organizamos encontros agora nesse período de final de ano, né, então muitas empresas elas fazem, né, eventos corporativos para os funcionários e tal. Então, a gente tem um projeto dentro desse guarda-chuva do Elas na Montanha, que chama Eleve-se, que são esses encontros, né, em academias de escalada, esses encontros indoor, onde a escalada ela tem muito isso, né, de desenvolver esse trabalho em equipe muito forte, né, porque quando você está escalando, literalmente a sua vida ali está na mão do outro. Então é uma forma muito legal da gente fortalecer esse trabalho em equipe e de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, né? Então esses nossos encontros que também a gente proporciona para empresas, é uma oportunidade muito legal da gente sair um pouco daquelas gincanas ou dinâmicas corporativas, né, às vezes meio proforme ali, que as pessoas vão por obrigação, tem que responder, então sair um pouco desse ambiente, fazer alguma coisa diferente e, por que não, né, plantar uma sementinha ali na pessoa, dela praticar a escalada, dela conhecer um pouco mais esse universo, né? Então, nesses encontros, né, a gente faz um pocketzinho do evento, então, em um dia, né, onde a gente faz a atividade de escalada, na academia de escalada, depois a gente faz uma sessão de yoga e finaliza com um brunch, né, mais ali saudável, com frutas, né, e com uns quitutes gostosos e tal, bem saudáveis. Então, esse é um dos outros braços. E também as nossas palestras, né, onde a gente pode, sim, ter a oportunidade de chegar em mais pessoas, né, em passar essas informações, o conhecimento, né, é o que a gente fala, né, hoje em dia, assim, acho que a clareza é poder, né, porque se a gente entra na internet, por exemplo, você vai lá e vai ter acesso a muitas informações, nem sempre, né, de qualidade ou confiáveis, e ter essa curadoria, né, de um profissional que, assim, é respaldado, né, na melhor literatura científica e que possa traduzir isso de uma forma acessível, né, e sem formalidade, que você entenda que, através de pequenas mudanças simples dos hábitos, você pode, sim, né, melhorar o seu tempo de vida, aumentar seu tempo de vida e aumentar a sua qualidade de vida. Inclusive, eu trouxe aqui para você um livro, tá, que fala um pouquinho disso, tá? Esse livrinho aqui, Reverta, que eu vou dar ele para você. Então, para que você possa, né, desenvolver e aprimorar um pouquinho essa questão dos hábitos que a gente comentou. Tá aqui o livro aqui. E eu trouxe esse encartezinho aqui para também vou deixar com você, que nós entregamos, né, fizemos no Mountain Festival, que é um resuminho de um prato saudável, né, como com né, algumas dicas simples, né, que a gente colocou aí na parte de trás, a gente pode realmente construir, né, um hábito alimentar mais saudável e que vai trazer mais vida e qualidade de vida para a gente. Tenha metade do seu prato composto por vegetais, saladas, verduras, legumes e frutas. Tenha pelo menos 5 cores diferentes no prato. Reduza o consumo de carne vermelha, de porco e de frango. Prefira peixes. Coma de 3 a 4 porções de frutas por dia. Reduza o consumo de alimentos industrializados, biscoito, miojo, refrigerante, presunto, salsicha, chocolate, bala, salgadinhos, etc. Reduza o consumo de açúcar refinado e sal. Prefira grãos integrais, pão integral, arroz integral, etc. Consuma azeite de olivas e castanhas. Beba água. A cardiologista da montanha.
Exato, Cibele Dias Magalhães. Muito bom, legal. Depois eu vou pedir para você assinar esse livro aqui. Ah, tá ótimo. Vai ser bem interessante. Agora, deixa aí para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, onde que eu encontro Elas na Montanha e quem quer cuidar do coração, onde encontra a doutora Cibele Magalhães. Perfeito. Então, né, como você disse, essa chamada mulherada, vem para a montanha, né? Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, é um universo muito incrível, né? De atividade física, de saúde mental, de trocas de amizades. Então, realmente, né, é algo que vai fazer muita diferença assim, na sua vida, com certeza, não, muito para além de um final de semana. Então, se quiser conhecer a gente, fiquem à vontade, né? Só acessar. Nós estamos no Instagram, né? O elas.namontanha. Temos também o site. Então, aqui mais próximo. O site é elasnamontanha.com.br. E para procurar os meus atendimentos médicos, eu atendo em São Bento do Sapucaí. Né? Para já ficar ali pertinho. Então, eu moro em Caçapava, né? Que é pertinho ali de São José dos Campos. Eu atendo em São Bento do Sapucaí, no Centro Médico São Bento, e atendo também em São José dos Campos, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, né? Então é doutora C Magalhães, né? DRA-C Magalhães. Lá tem o link bio, no link bio tem o acesso, né, para os consultórios, né, para agendamento, podem mandar direct também. E também tem o site, né, onde eu coloco um pouco das informações, né, tanto das informações médicas como do Elas na Montanha, onde vocês podem nos encontrar, também para a questão de palestras, né, que é a cardiologistadamontanha.com.br. E é isso, e muito obrigada pelo convite, pela participação. O papo passou muito rápido. Nossa, passou né? demais. Obrigada pelas frutas, ó, gente. Mudei os hábitos aqui, hein? Ó, já tô começando. Pois é, e eu vou seguir esses hábitos também, principalmente eu que gosto de comer. Eu acho que Conte comigo. se exagerar na fruta, nos legumes e na salada, não é tão... não é um malefício igual no carboidrato, no com açúcar. certeza não. É um né? benefício muito grande. Comece pela salada. Pois é, eu tenho feito uma salada de pepino todos os dias em casa lá. Tenho passado ali para fatiar, sabe? Aí depois coloco vinagre de arroz, ali coloco sei. gengibre. Tô viciado Ai, todos que os delícia. dias. Ó, tá vendo? Já tá começando. Agora tem que ampliar, porque tem que diversificar. Né? Tem que ter o Preciso pepininho, colocar mais cores. Faltam mais 4 cores. Exatamente. Faltam 4 cores ainda, mas vamos chegar Mas você lá. chega lá. Esse é o objetivo. Olha, eu quero agradecer você, dizer que foi um papo sensacional. A hora passou. Passou né? muito rápido. Deu né? mais de 1h30 aqui de bate-papo. A gente teria muita coisa para conversar, mas já quero deixar o convite. Mas eu vou falar para você onde vai ser o nosso próximo episódio. Vai ser em São Bento de Sapucaí. Vai ser um grande prazer, com certeza. Aquele lugar Estarei que lá. eu amo tanto e já estive ali, já que você atende. Eu já estou imaginando também fazer o meu próximo ergo espirométrico, logo subir na montanha, né? Depois eu vou lá no consultório para ver se o coração está tudo bem. Perfeito, com certeza, vai ser um prazer. E vamos sim, vamos bater um papo lá em São Bento. É isso. Trabalhos técnicos de Gustavo, Estúdio Voz. Valeu, até a próxima. Valeu. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com.
Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.